Acomodem-se. Fiquem confortáveis. Às vezes, a coisa mais corajosa que uma pessoa faz não é uma luta. É aquilo que ela finalmente diz em voz alta. Capítulo 1. O sétimo decreto. O pergaminho chegou às 6 da manhã, o que significava que ele estava acordado desde pelo menos às 4. A Liza o segurou com os braços esticados, não porque não conseguisse ler a caligrafia dele. Ela poderia ler a caligrafia dele no escuro, de olhos vendados, debaixo d'água. Mas porque o bebê se tinha mexido durante a noite e agora estava sentado diretamente na bexiga dela, e ela precisava de um momento para decidir se lidava com o pergaminho ou com a bexiga primeiro. A bexiga venceu. Vencia sempre ultimamente. Quando ela voltou, o pergaminho ainda estava no chão, onde tinha sido deslizado por baixo da porta. Selo oficial, papel timbrado do conselho, a caligrafia de um homem que governava 9 territórios e não conseguia dormir depois das 3 da manhã. Por decreto real do rei Alfa, a rainha fica proibida de se expor a condições climáticas ambientais abaixo de 16 graus Celsius, incluindo, mas não se limitando a, janelas abertas durante as horas de outono, pátios após o pôr do sol, varandas em manhãs nubladas e jardins quando a geada foi reportada num raio de 40 metros. A Eliza leu-o 2 vezes. Virou-o para verificar se havia mais. Havia. Ele tinha acrescentado uma nota de rodapé. Este decreto substitui as diretrizes climáticas informais emitidas verbalmente no dia 14. Essas diretrizes careciam de especificidade suficiente. Ridículo, disse a Brittany. A Eliza pôs o decreto na sua secretária, ao lado dos outros 6. Fizeram uma pilha arrumada agora. Ela começou a organizá-los cronologicamente depois do quarto, porque a essa altura já tinha deixado de ser irritante e tinha se tornado num problema de arquivo. E a Eliza não tolerava problemas de arquivo desorganizados. O decreto 1 chegou no seu 4º mês. Escadas sem corrimão e sem acompanhante. Ela apresentou uma objeção formal dentro de 1 hora, citando o levantamento arquitetônico do palácio, que confirmava que 93% das escadas tinham corrimãos, e questionando a base jurisdicional para regular os restantes 7%, que eram escadas de serviço e, portanto, caíam sob a autoridade dos mordomos da casa, não da coroa. Ela leu a objeção dela. Leu-a 2 vezes. A mandíbula dele fez aquela coisa, aquela pequena contração involuntária na articulação que ela conseguia ver do outro lado de uma sala. Depois ele emitiu o decreto 2. Cavalos. Proibido cavalgar. Ela apresentou uma contra-objeção, observando que ela não cavalgava há 11 semanas, tornando o decreto funcionalmente redundante e solicitando esclarecimentos sobre se a proibição se estendia a olhar para cavalos, estar perto de cavalos ou apenas a pensar neles favoravelmente. Ele não achou graça a isso. Decreto 3. Escadas. Ela tinha perguntado na sua objeção formal quando ele imaginava que ela tinha subido uma escada pela última vez e se este decreto deveria ser interpretado como prova de que o rei Alfa acreditava que a sua rainha estava secretamente a subir escadas à cobertura da escuridão. Ela tinha incluído um diagrama. Decreto 4. Mudanças rápidas de altitude, incluindo colinas. Ela tinha solicitado uma definição geológica de colina como distinta de uma inclinação suave e perguntou se o Jardim Sul, que tinha um gradiente de aproximadamente 4 graus, constituía agora uma zona restrita. Decreto 5. Levantar objetos com peso superior ao de um conjunto de mesa padrão. Ela tinha passado uma tarde satisfatória a calcular o peso exato de um conjunto de mesa padrão, 2 quilos, incluindo o copo de água, mas não o castiçal. E depois levantou deliberadamente uma molheira que excedia esse peso em 100 gramas, à vista de 2 betas e do mordomo da cozinha. O decreto 6 deu-lhe pausa. Esforço físico resultando em aumento da frequência cardíaca. Esse chegou às 3h17 da manhã. A tinta estava ligeiramente manchada. A caligrafia estava mais apertada do que o habitual. Ela segurou esse por um longo tempo, virando-o nas mãos, notando a pressão da caneta no 2º parágrafo, onde os traços se enterravam mais fundo no pergaminho. E por um momento, sob a irritação e os argumentos legais crescentes e a absurdidade de um homem a tentar regular o seu batimento cardíaco, ela pensou: ele não está a dormir.
Ele não está a dormir, disse a Brittany. Direta, honesta. Da forma como a Brittany dizia sempre a coisa que a Eliza tentava não olhar diretamente. A Brittany era assim, sarcástica sobre tudo e honesta sobre todo o resto, sem qualquer lacuna entre os dois. Se a Eliza era a advogada, a Brittany era a testemunha que não parava de dizer a verdade no banco das testemunhas, mesmo quando a verdade era inconveniente. A Brittany não levantava a voz. A Brittany não entrava em pânico. A Brittany simplesmente dizia a coisa, e depois esperava que a Eliza apanhasse. Ele não está a dormir, disse a Brittany novamente. E o Adrian também não. Ela não olhou diretamente para isso. Voltou aos seus objeções. Pegou numa folha de papel nova. O bebê deu um pontapé, não suavemente, não da maneira como os bebés dão pontapés nas histórias, mas com a força bruta específica de um pé a atingir uma bexiga por dentro. A Eliza gemeu, pousou uma mão na curva da sua barriga e começou a escrever com a outra. Objeção formal apresentada pela rainha Nora Donori, referente ao Decreto Real número 7, Proibição Climática. Respeitosamente, oponho-me ao decreto acima mencionado pelas seguintes razões. 1. O termo Condições Climáticas Ambientais carece de definição legal no atual Estatuto das 9 Regiões. Até que tal definição seja estabelecida por voto do Conselho, o decreto é inexequível. 2. O limite de 16 graus Celsius parece ter sido selecionado arbitrariamente. Solicito a base científica para este valor, incluindo qualquer consulta com a curandeira do palácio. 3. A inclusão de manhãs nubladas sugere uma proibição da cobertura de nuvens, que está fora da jurisdição da coroa. Ela fez uma pausa, considerou, acrescentou uma nota de rodapé própria. 4. Também gostaria de observar que a rainha não é, na verdade, feita de papel. Ela dobrou a objeção, selou-a com cera e entregou-a ao beta que esperava no corredor. Ele pegou-a como sempre pegava nelas, com a expressão de um homem que amava o seu rei, respeitava a sua rainha e desejava muito ser transferido para a patrulha de fronteira. «Mesma secretária?» perguntou ele. «Mesma secretária», respondeu ela. O bebê deu outro pontapé. A Eliza olhou para sua barriga. «O teu pai», disse ela calmamente, «proibiu o tempo». «Proibiu sim», confirmou a Brittany. «O homem literalmente proibiu o tempo. Na semana que vem, ele vai emitir um decreto sobre a gravidade. Quero ver-te apresentar uma objeção à gravidade». Ela devia ter ficado zangada. Tinha ficado zangada com o decreto 3. O das escadas parecera pessoal, como se ele acreditasse genuinamente que ela andava por aí a escalar as paredes do palácio no 3º trimestre, como uma espécie de gato ladrão grávida. Tinha ficado furiosa com o decreto 5, o do peso do conjunto de mesa, porque a matemática dele era tão obviamente pânica que ela sentiu algo a mudar sob a sua raiva, algo contra o qual ela não podia apresentar uma objeção. Mas a raiva ardeu em algo por volta do decreto 6, o do batimento cardíaco dela, aquele que chegou às 3h17 da manhã, aquele que ela guardava na gaveta superior da secretária, em vez de na pasta com os outros. Ela não sabia por que é que 3h17 importava. Ela simplesmente sabia que sim. A objeção formal chegou à secretária de Damon 40 minutos depois. Ele já estava na sua secretária porque estava na sua secretária desde as 4. E antes disso, ele tinha estado à janela, e antes disso, ele tinha estado de pé no corredor, fora da porta do quarto deles, com a mão pousada na madeira, a ouvir a respiração dela, a contar as respirações. Ele parou de contar aos 64 porque o Adrian começou a contar com ele, e entre os dois, tornou-se insuportável. Ele leu a objeção, leu a nota de rodapé. Algo na sua mandíbula contraiu-se, e algo por trás das suas costelas fez uma coisa que ele se recusou a examinar. Ela está acordada, disse o Adrian. Ela está acordada e está a escrever, e ela está bem. E ela está bem, e ela está absolutamente bem. E podemos ir vê-la, por favor? O Adrian estava assim há meses. Não desde a gravidez, desde a confirmação dela, desde o momento em que a curandeira disse a palavra. E algo no lobo de Damon reorganizou-se a nível molecular em torno de um único facto novo. O Adrian sempre fora sincero.
O Adrian sempre fora sincero de uma forma que beirava o patológico. O tipo de lobo que levava tudo ao pé da letra e acreditava em tudo completamente e nunca, em 28 anos, disse nada que não quisesse dizer com todo o corpo. Mas agora, o Adrian estava urgente. Não do tipo teatral. O Adrian não estava a atuar. O Adrian genuinamente, inteiramente, em cada fibra da sua mente de lobo, acreditava que as escadas eram perigosas, que o tempo era imprevisível, que as molheiras eram um perigo estrutural claro para uma mulher grávida, e que se eles apenas identificassem ameaças suficientes e proibissem ameaças suficientes e escrevessem decretos suficientes sobre ameaças suficientes, então a matemática funcionaria. Então os números somariam. Então a coisa que não podia acontecer ficaria a ser uma coisa que não podia acontecer. As escadas, disse o Adrian. Ela apanhou as escadas ontem, as escadas de leste, aquelas com o degrau estreito e o corrimão solto do lado esquerdo, e o 7º degrau ligeiramente irregular. E o Adrian, estou simplesmente a notar que a escadaria oriental tem uma inclinação de 17 graus e iluminação insuficiente no terço inferior, e ela desceu rapidamente, Damon. Ela desceu depressa. Ela tem permissão para descer as escadas. A correr, disse Damon. Ele pôs a objeção dela na pilha. Havia outras 6. Ela tinha-as numerado, tinha-as referenciado cruzadamente. A objeção ao decreto 4 incluía um levantamento topográfico do Jardim Sul e um índice. Ele tinha lido cada palavra. Ele tinha lido cada palavra de cada objeção que ela alguma vez escrevera, não porque exigissem uma resposta, mas porque eram ela, precisas e engraçadas e vivas, e tão completamente, destemidamente presentes no mundo, que fazia algo no seu peito parecer que estava a ser comprimido numa morsa. Ele devia parar de emitir os decretos. Ele sabia disso. A parte dele que governava 9 territórios, que realizava sessões de conselho com 30 conselheiros, que tinha navegado 2 disputas de fronteira e uma guerra comercial sem levantar a voz. Essa parte sabia que os decretos eram irracionais. Ele conseguia ver o padrão de fora, com clareza perfeita. Um homem a escrever regras cada vez mais específicas sobre o tempo e escadas e molheiras, porque a coisa de que ele realmente tinha medo não cabia em pergaminho. Ele pegou na caneta. Por decreto real do rei Alfa, decreto número 8. A rainha fica proibida de... Ele parou, olhou para a página, pousou a caneta. As suas mãos eram punhos na secretária. Ele notou isso como sempre notava. Tarde demais. Depois do facto, quando os seus nós dos dedos já estavam brancos e a cicatriz na sua mão direita estava tensa, ele desdobrou-os deliberadamente. Um dedo de cada vez, da maneira como se ensinou há anos. Ela está bem, disse o Adrian, mais calmo agora, mais gentil. A sinceridade a voltar-se para dentro. Ela está bem. Ela está bem. Ela está absolutamente bem. O Adrian disse-o como dizia tudo, com convicção absoluta e uma pitada de evidência. O Adrian acreditava nisso, porque o Adrian precisava de acreditar nisso, porque a alternativa vivia numa sala no fundo do crânio de Damon que estava trancada há 28 anos, e o Adrian não podia ir para aquela sala, nem Damon. E assim, eles ficavam aqui fora, nos decretos, no pergaminho, na governação formal do tempo e da altitude e dos conjuntos de mesa. Porque a governação era uma linguagem que eles conheciam e a sala era uma linguagem que eles não conheciam. E os pássaros? Disse o Adrian. Que pássaros? Ela alimenta os pássaros na varanda. Já abordamos os pássaros. Eles transmitem doenças, têm garras. E se um deles pousar nela? Não vou proibir os pássaros. Não digo proibir todos os pássaros. Apenas os agressivos. Os pombos. Os pombos têm atitude. Não vou escrever um decreto sobre pombos. Bem, mas quando um pombo causar um incidente? Damon fechou os olhos. Abriu-os, escreveu. Decreto número 8. A rainha fica proibida de visitas não acompanhadas ao palácio inferior, incluindo cozinhas, despensas e aposentos da curandeira. Ele fez uma pausa, leu em voz alta, acrescentou uma nota de rodapé. Isto não é um reflexo da capacidade da rainha, é um reflexo da infraestrutura do palácio inferior, que não foi avaliada para. Ele parou de escrever, pousou a caneta,
pôs a cabeça nas mãos. Está tudo bem, disse o Adrian. Estamos bem. Ela está bem. O decreto é razoável. Estamos a ser razoáveis. As escadas são letais. O tempo é imprevisível. As molheiras são um perigo claro e presente para a integridade estrutural dos nossos... Adrian, por favor. O Adrian ficou em silêncio. Não emudeceu. Em silêncio, que para o Adrian era praticamente um milagre. Damon sentou-se na luz cinzenta fina das 5 da manhã, com as mãos no rosto e o seu lobo a zumbir por baixo dele como um fio esticado demais, e não pensou na coisa em que ele nunca pensava. Capítulo 2. O Contra-Decreto. A pilha na secretária da Eliza chegou a 9 na quinta-feira. Ela tinha-as organizado numa pasta de couro com marcadores de aba coloridos. Vermelho para decretos sobre espaços físicos, azul para atividades, verde para condições ambientais. A secção azul era a mais grossa. Ela também tinha começado a incluir números de página nas suas objeções formais e estava a considerar adicionar um índice. Ela estava a ter o melhor momento da sua vida. Estás a divertir-te com isto, disse o Damon da porta. Ela não levantou os olhos da sua escrita. Estou a cumprir um dever cívico. Estás a apresentar um contradecreto solicitando que eu seja proibida de emitir decretos entre as 2 e as 6 da manhã. Pelas razões de que os decretos emitidos durante essas horas demonstram julgamento prejudicado. Ela molhou a sua caneta. Tenho provas. Provas substanciais. Que provas? Ela tirou um pergaminho da pasta sem olhar. Decreto número 9. Emitido às 3h42 da manhã. A rainha fica proibida de consumir bebidas acima de 70 graus Celsius. Tu proibiste o chá quente, Damon. Tu fizeste do chá quente uma questão de governação real. E gostaria de chamar a tua atenção para o facto de que eu não bebo chá. Bebo água à temperatura ambiente, que tu também quase proibiste no Decreto 7, Secção 3, sob condições ambientais. Ele não disse nada. A mandíbula dele fez aquela coisa. Adicionalmente, continuou ela, o Decreto número 6 proibiu-me de ter uma frequência cardíaca elevada. Subir uma ligeira inclinação eleva a minha frequência cardíaca. Ver-te eleva a minha frequência cardíaca. Estar perto de ti enquanto estás de pé na minha porta com aquela expressão particular no teu rosto definitivamente eleva a minha frequência cardíaca. Pelos termos do teu próprio decreto, estou proibida de estar na mesma sala que tu. Ela levantou os olhos. Gostarias de rever ou devo apresentar isto? Algo aconteceu na boca dele. Não um sorriso. Damon não sorria casualmente, mas o fantasma de algo que, em melhor luz, poderia ter sido confundido com um. Durou cerca de 1 segundo. Ele ficou de pé na porta. Ela podia senti-lo ali, da maneira que sempre o podia. Não apenas a ligação, que era um constante puxão baixo entre eles, um fio que apertava sempre que ele estava perto e zumbia quando não estava, mas o facto físico dele. Damon enchia uma porta da maneira que o tempo enchia um vale. Tu sabias que estava lá antes de o veres. Ela conseguia cheirá-lo daqui. Fumo de cedro e ferro. Estava mais aguçado hoje, da maneira que ficava quando ele não dormia. Havia um fio de algo por baixo, algo apertado e metálico que ela começava a notar nas últimas semanas, como uma porta que estava trancada há muito tempo, como uma sala em que ninguém entrava. Não faças isso, disse a Brittany. Ela não o fez, continuou a escrever. Ele entrou na sala. Ela seguiu-o sem levantar os olhos. O som das suas botas em pedra, a ligeira mudança na corrente de ar, a maneira como a luz da vela se dobrava quando alguém tão grande se movia através dela. Ele parou atrás da cadeira dela, perto, sem tocar. Perto o suficiente para que o calor dele estivesse nas suas costas, e o fumo de cedro e ferro estivesse em todo o lado, e o bebê se virasse da maneira que o bebê se virava sempre, orientando-se para o lado dele de qualquer sala, como uma bússola a encontrar o norte. A tua nota de rodapé, disse ele, sobre não seres feita de papel. Uma observação factual. Foi insubordinada. Foi precisa. Papel rasga. Eu não. Ele estava a olhar para suas objeções. Ela conseguia sentir o peso da sua atenção na pasta, a ler as abas, os números das páginas, as referências cruzadas.
O rosto dele era a coisa composta que sempre era a luz do dia. A máscara política, aquela que não dava nada a membros do conselho ou embaixadores ou a qualquer pessoa que não estivesse a olhar muito atentamente para o músculo na articulação da mandíbula. Mas ela estava a olhar cuidadosamente. Ela estava sempre a olhar cuidadosamente. E o que ela viu não foi compostura. Foi a expressão de um homem a ver alguém desmantelar a sua arquitetura cuidadosa, tijolo a tijolo. E ele não conseguia decidir se estava furioso, ou grato, ou algo mais inteiramente para o qual ele não tinha um decreto. Gostaria de propor um compromisso, disse ela. Um compromisso? Aceitarei o decreto 4, o das colinas. Se retirares o decreto 7, não tenho escalado colinas há meses. Não me custa nada, e gostaria de poder experienciar o tempo. Não é sobre o tempo. Então sobre o quê? A pergunta pairou entre eles. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. A sala estava quente com a luz do fogo e o último sol do dia através da janela. E por um momento, apenas um momento, o rosto dele mudou. Não o rosto gerido, algo por baixo dele. Algo que parecia um homem de pé, à beira de um lugar muito alto, a olhar para algo cujo fundo não conseguia ver. Depois fechou-se. Ele endireitou-se. A máscara encaixou-se de volta no lugar tão precisamente que ela quase conseguia ouvi-la. Revisarei o compromisso, disse ele, pelos canais apropriados. O canal apropriado sou eu, Damon. Sou eu que apresentei a objeção. Então revisarei contigo. Estou a rever contigo agora. Estou aqui mesmo. Eu sou o canal. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. A mandíbula dele contraiu-se, soltou-se, contraiu-se novamente. Ela tem razão, disse o Adrian. Ela tem várias razões. Ela sempre tem várias razões. Este é o problema. O problema é que ela é mais inteligente do que nós e ela sabe disso. E ela também sabe sobre a base jurisdicional da escadaria inferior. E acho que precisamos de reagrupar. E terei uma resposta pela manhã, disse ele. E virou-se para sair. Passou atrás da cadeira dela. Perto. Demasiado perto. O calor dele roçou o ombro dela através do chile, e ela respirou fumo de cedro e ferro, e por baixo dele aquela coisa metálica de porta trancada. E por meio segundo, nenhum deles se moveu. A mão dele estava ao lado do corpo, a 15 centímetros do ombro dela, e os seus dedos contraíram-se. Não um alcance, não um toque. Apenas a contração involuntária de uma mão que queria pousar em algum lugar e tinha sido mandada não o fazer. Ela sentiu isso. Ele sabia que ela sentiu isso. A ligação puxou entre eles como uma corda esticada, e o bebê deu um pontapé. E nenhum deles reconheceu nada disso. Ele saiu. Eliza viu-o sair. Os ombros dele estavam tensos. As mãos dele, ela verificou, porque ela sempre verificava agora, estavam ao lado do corpo, e os dedos estavam enrolados para dentro. Não punhos, ainda não, mas a arquitetura de punhos. Ele tem medo, disse a Brittany. Plana, calma. A verdade animal disso posta à mostra sem comentário ou suavização. Eu sei. Não de ti. Não do bebê. De algo atrás de ambos. Eu sei. Tu sabes. Ela não respondeu. Pegou na caneta e começou a redigir a próxima objeção. E a mão dela estava firme, e a respiração dela estava calma. E a parte dela que tinha começado a fazer uma contagem separada, não dos decretos, mas das horas entre eles, os intervalos encolhendo, a forma como eles vinham mais rápido agora, sempre à noite, sempre na sua caligrafia mais apertada, sempre da sala para onde ele ia quando pensava que ela estava a dormir. Essa parte estava a prestar muita atenção. Ela acordou às 2 da manhã. Ela esticou-se pela cama. O lado dele estava frio. Encontrou-o no seu estudo. Ele estava à janela, não na secretária, apenas de pé. O fogo tinha queimado até as brasas. Ele estava a fazer algo com a mandíbula. Um pequeno movimento repetitivo, contraindo e relaxando. E as suas mãos eram punhos ao lado do corpo, e ele não sabia que ela estava a observar. E o seu rosto, pela primeira vez, não estava nada gerido. Era o rosto de um homem que se estava a afogar muito lentamente e muito silenciosamente no seu próprio quarto.
Ela ficou na porta por um longo tempo. Ele não se virou. Talvez ele soubesse que ela estava ali. Lobos sempre sabiam. Ela voltou para a cama. Os lençóis cheiravam a ele. Fumo de cedro e ferro. A versão diurna, aquela que significava calor e autoridade, e a maneira particular como ele ocupava uma sala. Mas havia um fantasma do outro cheiro também. O noturno, o da porta trancada, aquele que cheirava a metal sob pressão. Estava na almofada. Estava no lugar onde a cabeça dele tinha estado. Ela ficou ali deitada e segurou a forma do rosto dele no escuro. Não a versão gerida, aquela do estudo, aquela que ela não devia ter visto. E a Brittany estava deitada ao lado da sua consciência, muito calma, e não disse nada. E o nada que a Brittany disse foi a coisa mais alta na sala. Ele vai dizer-te, disse a Brittany eventualmente, quando ele puder. E se ele não puder? Então terás de ir encontrá-lo tu mesma. Eliza olhou para o teto. O bebê mexeu-se. O lençol cheirava a fumo de cedro e ferro e o fio metálico fraco de uma porta que estivera trancada durante 28 anos. E ela pensou, eu vou. Ele foi para a cama pouco depois das 4. Ela sentiu o colchão mover-se. Sentiu a maneira cuidadosa como ele se baixou ao lado dela. A distribuição do peso de um homem a tentar ocupar o mínimo espaço possível, como se a cama fosse dela e ele a estivesse a emprestar. Ela manteve a respiração calma. Ela não se moveu. A mão dele encontrou a barriga dela no escuro. Não a procurar, a chegar, da maneira que uma mão vai para uma maçaneta ou uma caneta ou o punho de uma espada. Memória muscular. A palma da mão dele assentou contra a curva dela, quente e grande e muito imóvel, e o bebê virou-se para o calor, e a sua respiração engasgou-se uma vez calmamente, e depois estabilizou-se. Ele adormeceu assim, mal na barriga dela, dedos espalhados. Ela conseguia sentir o batimento cardíaco dele através da palma da mão. Lento. Finalmente, lento. O batimento cardíaco de um homem que tinha encontrado a única coisa que fazia a contagem parar. Ela cobriu a mão dele com a sua. Ele não acordou. O Adrian murmurou algo sob a superfície do seu sono. Não palavras, apenas calor. O som que um lobo faz quando a coisa que ele tem guardado está finalmente debaixo da sua pata. É isso que ele não consegue dizer, disse a Brittany calmamente. É tudo isso aí, debaixo da mão dele. Eliza segurou a mão dele contra o filho deles e olhou para o teto e não dormiu. Capítulo 3. Os registros. O nome do guarda era Kyle. Ele ficou no canto dos aposentos da curandeira com a expressão de um homem que tinha recebido a pior tarefa na história das 9 regiões e só agora estava a perceber o quão pior poderia ter sido. Decreto 8. Visitas não acompanhadas ao palácio inferior agora exigiam um escolta, o que significava que a consulta pré-natal de 7 meses da Eliza, a rotineira, aquela que envolvia perguntas sobre inchaço e sono, e a localização exata da cabeça do bebê, estava a ser conduzida na presença de um beta de 23 anos que tinha sido treinado em defesa de fronteira e estava visivelmente despreparado para a palavra cervix. Ele vai desmaiar, observou a Brittany. O guarda de fronteira vai desmaiar nos aposentos da curandeira porque o teu marido te proibiu a privacidade médica. Quero isto registrado. A curandeira, uma mulher de cabelo grisalho e firme chamada Fleur, que tinha vindo a dar à luz neste palácio há 30 anos, olhou para Kyle, olhou para Eliza e tomou a decisão que as curandeiras têm tomado desde a invenção dos reis. Guarda o corredor, por favor. Kyle olhou para Eliza. Eliza olhou para Kyle. O decreto diz, começou ele. O decreto diz, não acompanhada. Eu estou a acompanhá-la. Tu estarás no corredor. Se a frequência cardíaca dela se elevar, para além do limite estabelecido no Decreto 6, notificarei-te imediatamente para que possas apresentar o relatório apropriado à coroa, disse Fleur, sem sorrir. Eliza amou-a imediatamente e completamente. Kyle saiu. A porta fechou-se. Fleur examinou o seu silêncio incompetente, pressionando e medindo, e depois disse sem levantar os olhos. Ele não está a dormir. Eu sei. Tu também não. Durmo bem. Fleur olhou para ela, o olhar de uma mulher que tinha vindo a dar à luz durante 30 anos
E podia detetar uma mentira num instante. Literalmente. Ele tem vindo cá, disse Fleur calmamente. À noite, a verificar os estoques de suprimentos, a perguntar sobre protocolos de emergência. 3 vezes este mês. Ela fez uma pausa. Ele nunca fez isso antes, nem em 2 anos. Eliza ficou em silêncio por um longo tempo. Tudo está normal, disse Fleur. Tudo está saudável. O bebê está bem posicionado. Ela endireitou-se. Preciso de preparar o tônico. 5 minutos. Ela saiu. Eliza estava sozinha. Ela não estava à procura disso. Essa era a coisa a que ela voltava mais tarde. Ela não estava à procura disso. Ela estava sentada na mesa de exames, que era desconfortável da maneira específica como as mesas de exames são sempre desconfortáveis. E ela estava a olhar para as prateleiras. Os aposentos da curandeira eram antigos, frascos de vidro e pacotes de linho. E na prateleira inferior, uma fila de livros de registro em couro, registros de pacientes que remontavam a décadas. Datas gravadas em ouro desvanecido nas lombadas. Ela não estava à procura disso, mas os seus olhos encontraram o ano, 28 anos atrás, o ano em que Damon nasceu. Ela sabia que a mãe dele estava morta. Todos sabiam isso. Rainha Neville Bennet, falecida aos 31 anos. Mas ninguém falava disso. Nem o conselho, nem o pessoal da casa, nem o pai dele, que viajava há tanto tempo quanto Eliza conhecia a família. Sempre no estrangeiro, sempre diplomático, sempre num lugar que não era este palácio, como se o próprio edifício fosse uma sala que ele não conseguia suportar. Damon nunca a mencionou. Não raramente, nunca. Uma ausência tão completa e total, que tinha a sua própria forma em todas as salas, como um móvel que todos contornavam sem reconhecer. Eliza tinha memórias de Neville de retratos, de referências passageiras. Ela era gentil, amava os jardins, tinha a mandíbula de Damon. Mas como ela morreu, e porque ninguém falava disso, e porque o velho rei não conseguia ficar, isso sempre esteve selado atrás do mesmo silêncio que vivia no estudo de Damon às 3 da manhã. O livro de registros estava ali mesmo, prateleira inferior. Eliza, Brittany. Não sarcástica, não aborrecida, apenas o seu nome, dito com o peso de alguém que podia cheirar o que estava a vir. Ela puxou o livro de registros para o seu colo e abriu-o. A caligrafia da curandeira era diferente 28 anos atrás. Uma curandeira diferente, uma mão diferente, mas a mesma anotação médica precisa. Ela virou as páginas. Março, abril, maio. Entradas de rotina. Depois Reuben 14. Rainha Neville, 7 meses de gestação, complicações notadas. Contrações prematuras. Nota da curandeira. Atividade restrita e monitorização próxima recomendada. A rainha estava de bom humor. Reuben 21. Contrações retomadas. Curandeira atendeu durante a noite. Príncipe entregue às 3h17 da manhã. Saudável, 3,3 quilos. 3,3. Reuben 21 continuou. Hemorragia da rainha Neville após o parto. Curandeira não conseguiu estancar. Todas as medidas tomadas. Todas as medidas falharam. Reuben 22. Hora da morte. 4h11 da manhã. Liza sentou-se muito imóvel. A sala de exames estava silenciosa. A luz da manhã entrava pela pequena janela e caía sobre o livro de registros aberto e sobre as mãos de Eliza, que repousavam na página, e sobre a sua barriga, que tinha o tamanho e a forma de 7 meses de gestação. 7 meses de gestação, o mesmo que Neville. No mesmo palácio, visto pelo mesmo consultório de curandeira, dormindo ao lado do filho de Neville, que nasceu às 3h17 da manhã. 3h17, a hora de todos os decretos, a hora que tinha sido circulada na margem do decreto 6, a hora que ela não tinha entendido até agora. Eliza, disse a Brittany novamente, gentil de uma forma que a Brittany quase nunca era. Da maneira que um lobo se torna gentil quando sabe que a pessoa que ama acabou de entrar em algo do qual não se pode voltar atrás. Ela olhou para as datas. Olhou para elas novamente. Passou o polegar pela caligrafia. 7 pounds, 4 ounces. Saudável, nascida às 3h17. Ela fechou o livro de registros. Colocou-o de volta na prateleira, exatamente onde estivera,
a lombada alinhada com as outras. Sentou-se na mesa de exames com as mãos no colo e olhou para a parede. E ela não chorou, porque chorar não era o que estava a acontecer. O que estava a acontecer era que cada evento dos últimos 3 meses, cada decreto, cada nota de rodapé, cada pergaminho deslizado por baixo da porta às 4 da manhã, estava a reorganizar-se numa imagem diferente. As mesmas peças, uma coisa completamente diferente. Pensou no decreto 1. Escadas. Uma mulher grávida a cair nas escadas era um medo razoável. Ela descartou-o como excessivamente protetor. Era excessivamente protetor. Mas a razão por baixo da razão, por baixo da razão, era uma mulher chamada Neville, que estivera bem e depois não estivera bem, e tinha morrido numa sala muito parecida com esta. Pensou nos decretos 6, esforço físico resultando em aumento da frequência cardíaca. 3, 17 da manhã. Tinta manchada. Pena pressionada demasiado forte no segundo parágrafo. Pensou em todos os decretos aos quais ela apresentara uma objeção, cada nota de rodapé espirituosa, cada referência cruzada sobre base jurisdicional e definições geológicas, e o peso exato de um conjunto de mesa padrão. Pensou na molheira, 2 quilos, 100 gramas, e como ela a levantara à frente da equipa da cozinha, com o triunfo de uma mulher que tinha ganho 1 ponto. Pensou no diagrama que incluíra na sua objeção ao decreto 3, o das escadas, aquele que a fizera rir enquanto o desenhava. Ela estava a fazê-lo rir. Era isso que os decretos eram, não apenas argumentos legais, convites. Cada nota de rodapé, cada referência cruzada absurda, cada também gostaria de notar que a rainha não é feita de papel, era ela a alcançar através da linguagem formal e a tentar encontrá-lo do outro lado dela. E ela estava a ter sucesso às vezes, de pequenas maneiras. Ela tinha o visto, o fantasma de algo no canto da sua boca, o meio segundo em que o rosto gerido tremeluzia. Mas ela tinha estado a jogar um jogo diferente. Ela tinha estado a argumentar com a sua governação. Ele tinha estado a argumentar com o seu luto. Eles não tinham tido a mesma conversa. A compreensão atingiu primeiro, depois a fúria. 2 anos. Estavam casados há 2 anos. Ele tinha a abraçado no escuro e beijado a testa dela e falado com ela sobre disputas de fronteira e negociações comerciais e as 17 maneiras como um voto do conselho podia correr mal. E ele nunca, uma vez, dissera a coisa que moldara cada corredor da sua vida desde antes de conseguir andar. Ele embrulhara-a em pergaminho, vestira-a de governação. Ele tinha transformado o seu luto num projeto regulador e apontara-o para o corpo dela e chamara-lhe proteção. E ela apresentara objeções espirituosas, porque não sabia que estava a discutir com um fantasma. "Podes ficar zangada", disse a Brittany. "Não gentil agora. De volta ao honesto. O registro sarcástico a regressar como memória muscular. Devias ficar zangada. Mas tu já sabes que ficar furiosa com um homem por não saber como lamentar a mãe dele é um desperdício de uma objeção perfeitamente boa. Não estou zangada por ele estar a lamentar. Estou zangada por ele ter uma boca e palavras e uma esposa que o teria apoiado em cada segundo disso, e ele escolheu o pergaminho. E o que vais fazer a respeito? Vou sentar-me numa sala com ele e fazê-lo dizer isso em voz alta hoje à noite." Não, ela estava a tremer. As suas mãos na mesa de exames estavam a tremer. A fúria era real, e a compaixão por baixo dela era real, e eles existiam no mesmo corpo ao mesmo tempo, e nenhum deles anulava o outro. "Hoje à noite, preciso de ser firme. Amanhã, estarei pronta." A versão zangada seria satisfatória, disse a Brittany, mas a versão real custará mais, e é essa que funciona. A Liza sentou-se com isso. Ela não foi ter com ele. Ainda não. Ela precisava de se sentar com isso da maneira que te sentas com algo que muda a forma de cada sala em que já estiveste, que é devagar e com os punhos cerrados e sozinha. Ele encontrou-a na biblioteca naquela noite. Ela estava no assento da janela com um livro que não estava a ler. E quando ele entrou, ela disse simplesmente: "Vem sentar-te comigo." Ele sentou-se. Ele olhou para ela da maneira que tinha estado a olhar para ela durante meses. A cara gerida, os olhos compostos, a mandíbula definida no seu aperto permanente.
Mas ela estava a lê-lo de forma diferente agora. Ela conseguia ver o esforço nisso. A compostura não era natural, era construída. Era arquitetura. E a arquitetura era exaustiva. E ele tinha estado a mantê-la enquanto escrevia decretos às 3 da manhã e ouvia-a respirar através de uma porta trancada. E ela não sabia. Ela não sabia. E o facto de ela não saber viveria nela por um tempo. Fumo de cedro e ferro. E por baixo dele esta noite, algo que cheirava a luto, tão velho que se tornara estrutural, como algo de suporte de carga de que ninguém tinha permissão para falar. "Dá-me a tua mão", disse ela. Ele deu-lhe a mão. Ela colocou-a na barriga dela, baixo, onde o bebê estivera a dar pontapés toda a tarde. Ficaram ali sentados. O bebê estava quieto. "Espera", disse ela. Esperaram. A luz da noite entrou pela janela da biblioteca e caiu sobre eles, sobre a mão grande dele na curva do seu vestido, sobre os dedos dela pousados sobre os dele, sobre o espaço entre eles que estava cheio de uma coisa que ela agora entendia e ele não sabia que ela entendia. O bebê deu um pontapé. A mão dele estava ali mesmo. Ele sentiu-o. O facto aguçado, específico, inegável de um pé contra uma palma. E algo aconteceu ao rosto dele. A arquitetura caiu. Não tudo de uma vez. Desmoronou-se em etapas. Os músculos à volta dos olhos primeiro, depois a boca, depois a mandíbula a ficar tensa, e depois relaxada, e tensa novamente, e a sua mão pressionou contra a barriga dela e ficou ali. E ele não a moveu. E ele estava a respirar calmamente, muito calmamente, a respiração de um homem a segurar algo grande e frágil dentro do seu peito. "Mais", sussurrou o Adrian. Não frenético, não urgente, não catalogando ameaças ou mapeando linhas de visão ou calculando a inclinação das escadas. "Apenas mais, por favor." Ela observou-o. Ele estava a olhar para a barriga dela. Ela estava a olhar para ela da maneira que se olha para algo que é a coisa mais preciosa e a mais aterradora ao mesmo tempo, ocupando o mesmo espaço, e não consegues separá-los. E tens estado a tentar separá-los durante 7 meses e não consegues. Ela não lhe contou sobre os registros. Ainda não. Ela sentou-se com ele na biblioteca com a mão dele na barriga dela e o bebê a dar pontapés contra a palma da mão dele e a luz da noite a ficar dourada através da janela e fumo de cedro e ferro e pão quente e lavanda a misturarem-se no espaço entre eles, a ligação a puxá-los para perto da maneira que sempre os puxava para perto. E ela segurou o conhecimento dentro dela como se segura uma pedra. Não pesada ainda, não afiada ainda, apenas presente. Algo que ela carregaria até o momento de o largar. Ela pensou na pasta de objeções formais à espera na sua secretária. 9 documentos numerados, marcados, referenciados cruzadamente, todos eles afiados como navalha e logicamente herméticos e dirigidos ao problema errado. Ela não apresentaria mais nenhuma. Ela não desmantelaria este próximo decreto com notas de rodapé e levantamentos topográficos e terminologia médica latina. Ela faria algo muito mais difícil do que ter razão. Ela ficaria numa sala com ele e esperaria que ele dissesse a coisa que nunca tinha dito. Os seus olhos captaram a luz. Um anel de âmbar surgiu nas bordas das suas íris e afundou-se novamente. Adrian a emergir e a retirar-se. O lobo bem na superfície. Ela pôs a mão sobre a dele e pressionou suavemente, e os dedos dele apertaram a curva da barriga dela e nenhum deles disse nada. E por um momento os decretos e as objeções e a governação formal do tempo e das molheiras e das colinas desapareceram, e eram apenas 2 pessoas sentadas numa janela, com as mãos numa vida que tinham feito juntos, e a luz era dourada, e o bebê estava a dar pontapés, e era quase o suficiente. Capítulo 4. A coisa que ele nunca disse. O próximo decreto chegou às 3h45 da manhã, que era um novo recorde para atraso e para a sanidade. Eliza estava na sua secretária. Ela viu-o deslizar por baixo da porta e sentiu o reflexo, a pequena contração, a memória muscular de 3 meses de guerra crescente. E então o reflexo dissolveu-se porque eram 8, o que significava que ele tinha dormido, o que significava que algo tinha mudado na noite que era maior do que pergaminho. Ela levantou-o do chão.
O selo era diferente, mais leve, pressionado sem força. Por decreto real do rei Alfa, todos os decretos anteriores relativos às atividades, mobilidade e exposição da rainha a condições ambientais ficam por este meio revogados, com efeito imediato. A rainha está autorizada a usar escadas, montar cavalos, subir escadas, suportar qualquer temperatura climática e levantar objetos de qualquer peso que julgar adequado. O rei solicita respeitosamente que ela segure o corrimão abaixo na sua caligrafia real, não na escrita apertada e controlada de decretos oficiais, mas naquela que ela conhecia de notas deixadas na sua almofada e comentários nas margens dos seus livros. Estou com medo. Tenho tido medo desde Reuben. Desculpem ter construído uma fortaleza em vez de o dizer. Ela leu-o 3 vezes. Ela pressionou o pergaminho contra a barriga dela. Bem, disse a Brittany, e depois de uma pausa, valeu a pena. Eliza riu. Uma risada real, repentina, quente, a chegar antes que ela pudesse moldá-la em algo polido. Ela pressionou o pergaminho contra a barriga dela para que o bebê pudesse senti-lo, o que era absurdo. O que era exatamente o tipo de coisa que ela fazia agora? O que era exatamente o tipo de coisa que fazia o Adrian perder a compostura de uma maneira que já não era sobre perigo, mas sobre a ternura específica e impotente de um lobo que tinha ficado sem coisas para proteger e tinha encontrado algo melhor para fazer com a sua atenção, que era apenas amá-los? Ela encontrou-o no corredor. Ele estava perto da janela e, pela primeira vez em meses, ele não estava a fazer nada. Não a andar, não a escrever, não a apertar a mandíbula, ou a enrolar as mãos, ou a ficar com a precisão enroscada de um homem que está a segurar uma coisa muito grande num corpo muito controlado. Ele estava apenas de pé. As suas mãos estavam ao lado do corpo e estavam abertas. Ele estava a olhar para a manhã, clara, fria, bem abaixo dos 16 graus, o tipo de manhã que teria gerado um decreto há 12 horas. E ele não estava a escrever sobre isso. Ele estava apenas a olhar para isso. Da maneira que um homem olha para algo quando parou de tentar controlá-lo e está apenas a deixá-lo ser tempo. Recebi o teu decreto, disse ela. Ele virou-se. Ele olhou para ela. A sua mandíbula estava definida, mas não bloqueada. Havia uma diferença agora. Definida era como ele carregava o peso. Bloqueada era como ele se escondia dele. Tenho uma contraproposta, disse ela. A boca dele fez algo que foi quase um sorriso. R$1. Não o fantasma que ela vira uma vez na biblioteca, mas algo mais quente, algo cansado e aberto, e ligeiramente assustado. Claro que tens. Aceitarei segurar o corrimão com a condição de que tu segures a minha mão nele. Ele olhou para ela. A luz da manhã estava no rosto dele e o âmbar estava nas bordas dos seus olhos, firme e quente. Adrian bem na superfície, não frenético, não calculista, apenas lá. Isso, disse ele, é um compromisso aceitável. Ela estendeu a mão. Ele pegou nela. Os seus dedos fecharam-se à volta dos dela. Não um punho, não um aperto. Um segurar. O tipo que diz, não estou a tentar manter-te quieta. Estou a tentar estar perto de ti enquanto vais para onde vais. Caminharam pelo corredor juntos. Ela segurou o corrimão com a mão esquerda. Ele segurou a direita dela. O bebê estava quieto. O Adrian estava quieto. A Brittany estava quieta. A manhã estava fria e clara, e abaixo dos 16 graus. E eles caminharam por ela mesmo assim. O bebê nasceu 3 semanas antes. Uma menina, 3 quilos, nascida às 11 da manhã, que não eram 3:17, que não eram 4:11, que era um momento perfeitamente comum para um milagre perfeitamente comum. Damon estava lá. Ele esteve lá o tempo todo. As suas mãos estavam abertas quando ficou difícil, e ficou difícil porque sempre fica difícil, e porque o corpo da Eliza estava a fazer algo enorme e doloroso. E ela apertou a mão dele com uma força que o teria alarmado se ele tivesse espaço para alarme. Mas o Adrian tinha ocupado todo o alarme disponível meses atrás. Ela ficou. Ele não escreveu um decreto sobre isso. Ele não saiu da sala. Ele ficou. E as suas mãos estavam abertas e ele respirou com ela. E quando ela o insultou, ele aceitou. E quando ela se desculpou,
Ele disse, não. E quando ela apertou a mão dele com tanta força que a sua cicatriz ficou branca, ele apertou de volta. O Adrian disse uma palavra repetidamente como um batimento cardíaco. Seguro, seguro, seguro. E depois, quando acabou, quando Eliza estava a segurar a filha deles, e a sala cheirava a calor, e ao início de algo novo, e a luz da manhã entrava pela janela como algo que estava à espera de chegar, o Adrian disse uma palavra diferente. May. Não frenético, não exigente. A palavra calma, atordoada, absolutamente certa de um lobo que tinha passado 28 anos a preparar-se para a catástrofe e acabara de ver o oposto acontecer. Eliza olhou para Damon. Ele estava sentado na beira da cama, e as suas mãos estavam nos joelhos dele, e estavam abertas, e os seus olhos estavam molhados, e a sua mandíbula estava solta, e ele estava a olhar para o bebê da maneira que se olha para a prova. Prova de que a pior coisa que imaginaste era real e que sobreviveste a isso. De qualquer forma, ela vai usar as escadas, disse Eliza. Ele riu. Uma risada real, não quebrada desta vez. Não dolorosa. Apenas uma risada. O tipo que começa no peito e chega sem permissão e não se importa quem a ouve. Eu sei. E ela vai experienciar o tempo. Eu sei. E se escreverei um único decreto sobre isso, apresentarei uma objeção formal e ela coassinará. Ele inclinou-se para a frente. Ele pressionou a testa dele contra a dela. O bebê estava quente entre eles. A luz da manhã entrou pela janela, e eram 4h11, e ninguém tinha medo da hora. Ela precisa de um nome, disse ele. Tenho um. Claro que tens. Reuben. Ele ficou imóvel. Não o imóvel gerido, não a arquitetura. O imóvel de um homem que acabara de ouvir alguém pegar no pior mês da sua vida e transformá-lo em algo que podia viver. Reuben, disse ele. Reuben, sussurrou o Adrian. Eliza beijou a testa dele. O bebê Reuben fez um som que ainda não era uma palavra, mas seria. A Brittany acomodou-se. O Adrian acomodou-se. Toda a sala acomodou-se no facto quente, comum, insuportável de estar viva e junta, e com medo ia fazê-lo mesmo assim.